e um estrondo se daria que verdadeiramente parecia que estremeceria o país. Eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide que precipitaram-se e me apanharam. Eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. O anjo do Senhor parecia como uma colina de fogo. Então, no Sabino Canyon, aquela manhã, orando e querendo saber o que aconteceria, com minhas mãos levantadas para Deus, lá no topo daquela montanha, aquela espada caiu em minha mão, com um cabo de pérola, e seu guarda-mãos sobre ela, e uma longa lâmina com cerca de 3 pés de comprimento, e brilhando como um vaso de metal ou como cromo, navalha afiada. E logo então uma voz falou, que estremeceu o cânion: esta é a espada do Senhor. E a espada do Senhor é a palavra do Senhor. Quando Pedro, Tiago e João foram levantados, e a nuvem cobriu o Senhor Jesus, e Deus falou, disse: este é o meu filho amado. Este é meu servo, e eu o tenho chamado para ser um profeta, para a era, para guiar o povo exatamente como o fez Moisés. E a ele tem sido dada autoridade, ele pode falar para algo vir à existência. Isto fez o som de um avião quando quebra a barreira do som. Eu discordo nesse ponto, porque Deus, como podia um homem e como podia Deus, se nós dissermos, como pode ele? Ele pode fazer o que ele deseja. Porém Deus, o qual prometeu a Lutero, é sob justificação, isto é, tudo que eles sabiam, vem, ele prometeu tomar a igreja. E eu posso crer pela graça de Deus e pelo amparo da Escritura, porque ele não veio na primeira vigília, e eles adormeceram, e na segunda vigília assim por diante. Na 7ª vigília ele veio. E essa é a 7ª era da igreja, na mensagem do 7º anjo. Vem? E quando ele veio, todas aquelas virgens se despertaram e prepararam suas lâmpadas. Vem? Presbiteriano, Lutero, Batista, seja quem for que seja nascido do Espírito de Deus, irá naquele rapto. Eu creio que a noiva será chamada durante aquele tempo. Eu creio que haverá alguns nos últimos dias que não terão de provar a morte, mas serão transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Agora, porém, da maneira que você observou, no sonho do irmão Jackson, que lá não havia nenhuma escrita nesta rocha, no lado de dentro. Foi por isso que eu fui para o oeste. Agora, como isso aconteceu, e eu lhes disse, algum dia eu lhes diria o que isso queria dizer. Fui para o oeste por causa disto. E lhes contei a visão onde as pessoas, tanto na fita como as presentes esta manhã, saberão, tomando, senhores, que horas são? E qualquer um de vocês, irmãos, na fita, que não tem esta mensagem e desejam seguir isso, tome, senhores, que horas são? Antes, semanas e meses antes que isto acontecesse, aqui eu vi a visão que estava em Tucson, norte de Tucson, o que seria leste de Flagstaff, norte de Tucson. E eu estaria tirando carrapichos das pernas da minha calça. E um estrondo se daria que verdadeiramente parecia que estremeceria o país. Quantos de vocês recordam disto? Isto é certo. Aquilo estremeceria o país. Bem, acontece de ser que pelo menos um homem está presente esta manhã, o qual estava de pé lá quando isto aconteceu. Isto arrancou as pedras da montanha. E agora nós encontramos que, durante aquele tempo, eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, que precipitaram-se e me apanharam. Eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. Se você não os tem, se Jesus tardar e meus bisnetos, os filhos do pequeno Paul, aquilo permanecerá sendo a verdade eterna do Deus vivo. Agora, aquilo foi para decifrar, aquilo foi selado dentro desta montanha, aquilo não estava escrito.
isto teve de ser interpretado. E quando eu voltei, o primeiro anjo, na primeira noite, abriu o selo contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. E todos os 7 vieram da mesma maneira. Vocês sabem disto. Vocês estavam aqui, presentes, quando isto aconteceu. Muitos de vocês. E agora, eu não sabia disto naquele tempo, mas o irmão Fred Sotman, e eu sei que ele está aqui, e eu tenho certeza que o irmão Norman está aqui. Nós estávamos lá em cima, eu tive de ir a Houston para tratar a respeito do salvamento daquele mocinho da cadeira elétrica. E então eu voltei, eu fui caçar lá em cima com os irmãos, e naquela manhã eu estava lá de pé tirando carrapichos, ou o que eles chamam de cabeças de cabra lá, os carrapichos da perna da minha calça, e o estrondo foi exatamente da maneira que isto havia dito. É isso correto, irmão Fred? Eu devo ter dado um pulo bem alto. E logo acima de mim estavam os anjos do Senhor que enviaram a mensagem de volta para eu vir aqui e romper este selo. Por que aqui? Por que no tabernáculo? Por que eu não fiz isto ali? Porque eu havia feito uma promessa à minha igreja e a Deus, que qualquer mensagem nova que fosse gravada sairia daqui, deste tabernáculo. E Ele estava me ajudando a guardar minha palavra, para permanecer aqui e fazer isso. E então, imediatamente, eu voltei outra vez. E agora, eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas estavam, quando os anjos, eles mesmos, baixaram do céu para trazer a mensagem. E vocês recordam, eu disse que no lado direito da constelação, tinha espécie de seu tórax para trás e suas asas. Vocês se lembram quando eu disse isto, todos vocês? E como eu o observava, ele era muito diferente dos outros. E eu não sabia que eles estavam tirando uma foto disto, pois eu imediatamente me apressei para o leste. Mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais que tinha sido visto quase que por toda a nação, ou até o México e todos os estados do oeste. E eu penso que o Courier aqui, isto estava no Associated Press. Quantos viram uma misteriosa nuvem no céu? Vocês veem as mãos? E agora a revista Life apanhou isto. E eu tenho o artigo aqui esta manhã, na revista Life, para mostrar. Agora, aqui está isto. Na mesma hora que eu estava lá, vem a pirâmide da nuvem, eu estava de pé, bem embaixo disto. E ali vem o anjo característico do lado direito, vem a asa pontiaguda dele, exatamente como foi dito. E aqui está uma vista do México, e diferentes lugares onde eles tiraram a foto. Agora, este cientista aqui está tentando a conseguir todas as informações a respeito da foto, que ele pode, sobre as pessoas que possuem a foto. Ele está estudando isto. Agora, ele diz aqui que isto seria impossível ser uma nuvem, porque a umidade não vai além, eu diria, cerca de 6 ou 8 milhas de altura, algo assim. Quando nós vamos ao estrangeiro, geralmente voamos a uma altitude de 19 mil pés. E estamos acima das tempestades, então. Mas esta nuvem, de acordo com este artigo aqui deste cientista, tem 26 milhas de altura. Isso estaria a milhas e milhas além da umidade. E ele disse, pesquisando a área, e agora vocês sabem que quantos recordam que eu lhes disse, isto fez o som de um avião quando quebra a barreira do som? Recordam? Mas não havia nenhum avião naquele distrito. Assim diz o livro aqui. Eles pesquisaram isso, não havia nenhum avião lá em cima. E além do mais, isso não poderia... Aquela névoa atrás de um avião não é nada senão ar fragmentado, umidade, pois é sugado através desta unidade como um jato. Enquanto impulsiona a si mesmo, isto fragmenta a umidade do ar. Isto nunca pode ficar livre disso, enquanto houver um jato, porque isso tem de... Aquilo é o que impulsiona.
E é a umidade fugindo disto. Porém, aqui está, milhas acima de onde poderia haver umidade, e nenhum avião no distrito. E isto não poderia ser umidade lá em cima, e estar pairado lá naquele dia. São 30 milhas de largura, 26 milhas de altura. Simplesmente a mesma coisa que estava naquela foto ali, quando eu lhes disse, o anjo do Senhor parecia como uma colina de fogo, anos atrás, antes que uma foto dela fosse batida. Faz com que a ciência reconheça que aquilo é verdade. É aqui, das profecias que foram dadas, Deus faz com que a ciência testifique que isso é verdade. Agora, onde estamos parados? Eu quero guardar isto, pois pode ser que eu fale com um amigo meu que está presente esta manhã para escrever estes 7 selos. Pode ser que ele queira usar isto para isso. E então, você que tem uma cópia disto, ora, se você tem uma, conserve-a para referência. Vem? Agora ele está desejando descobrir, mas que bem faria lhe dizer aquilo? Ele riria disto. Vem? Ele simplesmente riria. Então não vamos lançar nossas pérolas desta maneira. Mas nós sabemos, a igreja sabe, e Deus sabe que isso é verdade. E então, enquanto eu estava orando sobre este assunto e querendo saber o que aconteceria comigo, e vocês sabem onde eu estava? Norte de Tucson, leste de Flagstaff. Exatamente, posicionalmente, onde eu lhes disse meses antes que isto acontecesse, eu estaria de pé e exatamente de acordo com esse jornal aqui, e de jornais e dessa revista, em nosso próprio testemunho, exatamente onde isso aconteceu.